Dois voos seguindo rotas opostas, quando de repente eles se cruzam. Um procedimento comum, rotineiro, mas de repente o céu foi tomado por fogo e fumaça. Como que aconteceu a pior colisão aérea da aviação de todos os tempos? Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. O ano de 1996 é considerado amaldiçoado por muita gente quando o assunto é aviação. No Brasil, no dia 2 de março, o país chorou a perda dos meninos da banda Mamonas Assassinas, daqui de Guarulhos, que estavam a bordo de um Learjet 25 Delta. No mesmo ano, em 31 de outubro, um Fokker 100 da TAM caiu sobre 8 casas no Jabaquara, na zona sul de São Paulo, segundos depois de levantar voo. A gente já contou essas duas histórias aqui no canal, no episódio 1113 e no episódio 1215. Vocês podem clicar aqui nos cards para assistir depois. Se você não ver os cards, vai na descrição do vídeo que os links estão lá. No mundo, um acidente de proporções ainda maiores quando se trata do número de vítimas estava para acontecer. 349 pessoas perderiam a vida num choque entre duas aeronaves em voo. E esse vídeo foi um pedido de um inscrito nosso, o Johnny Cruz. Ele também pediu a colisão lá em Los Angeles, que é de 1991. E eu já vou dar um spoiler para você ficar ligado aqui também na semana que vem, porque vamos contar, porque tudo isso leva a uma melhoria de hoje não termos mais colisões aéreas, praticamente zero. Esses acidentes mudam a aviação. E como você era antes de conhecer o canal Aviões e Músicas? E como era você antes de conhecer a Insider? Antes de eu conhecer a Insider, posso falar que eu era assim um cara que suava muito por baixo do uniforme que eu usava na aviação. E minhas camisetas ficavam amarelas embaixo do braço, era camiseta de algodão, e eu tinha que jogar fora sempre aquelas camisas. Eu perdia muito dinheiro comprando camiseta e jogava fora. Até o dia que eu comecei a usar a primeira undershirt da Insider. Eu me lembro bem porque eu me apaixonei pela marca. E hoje é raro você me ver por aí sem estar com uma Insider. Para esse vídeo mesmo, que eu geralmente só mostro a camisa para vocês. Eu vim para o trabalho hoje com a calça da Insider também, ó. Look completo aqui. Porque eu me sinto muito mais confortável, a minha percepção de conforto mudou. Eu gosto como a Tech T-shirt me veste bem. Manga longa, manga curta e um segredinho, tá? Eu me sinto até mais bonito. A Tech T-shirt é a minha peça preferida, é o que eu mais adoro. E eu uso constantemente, tanto aqui no trabalho, como passeando, em viagens. E se eu mudei para melhor, a Insider também não para. Ela é igual à aviação, tá? Melhoria contínua. E ela lançou uma nova marca, que está aqui atrás, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Ó, tem até uma canequinha aqui que eu recebi também de presente, aí obrigado Insider. Então deixa aí nos comentários o que você achou dessa nova marca aqui. Eu curti as letras um pouco mais grossinhas assim, ficou mais bonito, eu gostei. Para comemorar, você quer 12% de desconto em toda a loja da Insider? Então é só clicar no link que está aí na descrição, ou então nesse QR Code que está aqui na tela. Eu vou botar aqui, não, vou botar aqui, ó. Quer ver que o editor vai botar aqui o QR Code? Pum, apareceu, tá vendo? 12% de desconto em toda a loja da Insider para você aproveitar e mudar sua vida também. Você se sente bem usando uma Insider. Você fica uma pessoa mais feliz. Eu fiquei. Bem, a nossa história começa e termina no dia 12 de novembro de 1996, no aeroporto de Indira Gandhi, lá em Delhi, na Índia. É de lá que saiu o voo 763 da Saudi Arabian Airlines. Hoje essa empresa é conhecida como Saudia. O Boeing usado era um 747, registro Hotel Zulu Alpha India Hotel. E ele contava com 289 passageiros e 23 tripulantes, totalizando 312 pessoas a bordo. O voo decolou às 6h32 da tarde no horário local do aeroporto de Indira Gandhi, em Delhi, na Índia.
O destino era a cidade de Dhahran, na costa leste da Arábia Saudita. A tripulação era composta pelo comandante Khalid al-Shubaili, veterano com mais de 9.800 horas de voo, e o copiloto Nazir Khan. O avião então decolava tranquilo naquele final de tarde, e os pilotos contactaram o controlador de espaço aéreo. Naquele dia, quem estava no exercício da função era o controlador aéreo VK Dutta. Ele tinha 5 aeronaves para acompanhar e precisava garantir uma distância segura entre todas elas. Uma destas aeronaves era o voo 1907 da Kazakhstan Airlines, de registro Uniforme November 76435. Que pousaria em Indira Gandhi. Ele era um Ilyushin 76, fretado, que vinha de Shymkent, no Cazaquistão. Nele havia 27 passageiros e 10 tripulantes. O comandante era Alexander Robertovich e o copiloto Ermek, ambos experientes com mais de 6.000 horas de voo. Não sei se vocês perceberam, mas o número deste voo da Cazaquistão é o mesmo número que décadas depois seria usado no voo da Gol, que também sofreu uma colisão aérea na Serra do Cachimbo. Uma coincidência bem macabra, 1907. Bom, o objetivo do controlador de tráfego aéreo era que os dois jatos, tanto o Boeing 747 quanto o Ilyushin 76, se cruzassem, mantendo uma distância de 1.000 pés entre eles, que dá cerca de 300 metros, já que o espaço aéreo em torno de Delhi naquela época não tinha uma estrutura unificada. Na verdade, era um lixo de estrutura. Havia 2 tipos de controle, o controle civil e o controle militar. Esses 2 controles não conversavam entre si e um não podia entrar no espaço aéreo do outro. Ou seja, um avião civil não entrava no espaço aéreo militar, um militar não entrava no espaço aéreo civil. Justamente por causa disso, as aproximações para o aeroporto de Delhi, assim como as partidas, eram feitas por um corredor único. Ou seja, as decolagens e pousos se cruzavam neste mesmo corredor. O que os controladores faziam na época era manter os voos que chegavam um nível acima dos voos que decolavam. Então, eles sempre passavam no mínimo a 300 metros um do outro. E aí você junta isso ao fato da Índia, em 1996, não possuir radar secundário nos aeroportos. E o que é radar secundário? É esse radar que indica a altitude dos aviões na tela do controlador. E também os aviões, nessa época, não possuíam sistema de anticolisão, que é o TCAS. E a minha frase sobre a infraestrutura ser um lixo começa a fazer sentido quando você começa a perceber essas coisas. E uma pausa aqui para os que têm medo de voar, tá? Até meados ali dos anos 1990, a tecnologia de evitar colisão, que é essa que é chamada de TCAS, estava ainda engatinhando, depois de várias colisões aéreas que aconteceram, inclusive a que a gente vai contar na semana que vem. Hoje em dia, os aviões já saem de fábrica com esse sistema de série, então não precisa mais ter um pavor quanto a isso. Voltando ao momento da decolagem do 747. Os pilotos contactaram o controlador, o Dutta, e receberam autorização para subir após a decolagem até 10.000 pés, no mesmo corredor aéreo em que estava o voo 1907 da Cazaquistão chegando, se aproximando. Lá no Cazaquistão, nesse Ilyushin, os pilotos seguiam se comunicando com o controle de tráfego aéreo, onde tudo estava normal em voo de cruzeiro a 33.000 pés. Por volta de 18 horas e 28, horário local, pouco antes do início da decolagem do 747, o voo 1907 recebeu autorização para descer para 20.000 pés. Quando o Boeing 747 decolou, o Ilyushin estava já a 18.000 pés, tudo autorizado pelo controlador de voo. Às 18h36, o voo da Saudi, que estava a 10.000 pés, foi autorizado a subir para 14.000. Alguns minutos depois, por volta das 6h40 da tarde, o Ilyushin relatou para a torre de controle ter atingido 15.000 pés de altitude, que era o que ele estava autorizado. E agora é a hora de explicar a dinâmica dentro do cockpit de um Ilyushin 76. Esse avião ele foi originalmente projetado para ser um avião militar cargueiro,
civil e de transporte de tropas. Com o desmantelamento da União Soviética, algumas ex-regiões e empresas aéreas passaram a adaptar este avião para transportar passageiros e conseguir ganhar algum dinheiro com isso. A maioria eram voos fretados. E com certeza, com a adaptação para voo de passageiros, se transformou numa das cabines mais feias do mundo. Mas o pior mesmo era a tecnologia antiquada para um avião que tinha feito o primeiro voo em 1971. Para operar este avião, eram necessários 5 tripulantes: um piloto, um copiloto, um engenheiro de voo, um operador de rádio e um navegador. Só faltava um office boy para ficar levando documento de um para o outro. Ou seja, uma pessoa falava com o controle de tráfego aéreo e passava as informações para um navegador, que passava as instruções para os pilotos. Será que alguma coisa poderia dar errado? Bom, foram construídos ao total 969 Ilyushin Il-76. 10% desses aviões foram perdidos em acidentes. Para efeitos de comparação, foram construídos 11.727 Boeing 737. A taxa de acidentes, 1,83%. Uma outra comparação pertinente, o General Dynamics F-16 fez o seu primeiro voo 5 aninhos apenas depois do Ilyushin 76. E esse F-16 já possuía fly-by-wire e computador de controle de voo, enquanto o Il-76 não possuía nem alarme de altitude atingida. E já já vocês vão saber qual a importância disso, porque o que vai acontecer agora escancara tanto a deficiência de infraestrutura de voo lá na Índia, em 1996, como a atraso tecnológico das repúblicas soviéticas. Com a autorização para o Saudi subir para 14 mil pés e a autorização para o Ilyushin descer e manter 15 mil pés, tudo parecia certo. A distância de 1.000 pés, ou seja, 300 metros verticais, separavam essas duas aeronaves e elas cruzariam sem problemas. Tudo sob controle. Mas na realidade, não era bem isso que estava acontecendo no cockpit do Ilyushin. Quando eles receberam a autorização para descer e manter 15 mil pés, por causa do tráfego que estava vindo em sentido oposto, é possível ouvir o operador de rádio falando pelo intercomunicador para os outros tripulantes, em russo, que 15 mil pés são 4.570 metros convertidos. Mas por que ele fala isso? Porque todos os aviões da União Soviética desta época eram construídos usando o sistema métrico, mas a aviação mundial usa altitudes, velocidades e distâncias com o sistema imperial. Então, eles recebiam as informações desse sistema imperial e era necessário fazer essa conversão para metros. Neste Ilyushin 76 específico, havia 2 altímetros com escala imperial, o do navegador e o do comandante. Mas quem estava pilotando o avião era o copiloto, com o altímetro em metros. Não se sabe ao certo como se desenrolou a informação e a comunicação nesse cockpit, mas o fato é que o Ilyushin desceu a 14.500 pés e não a 15.000 como tinha sido instruído pelo controle. Que falta que um simples alarme de altitude requerida faz num avião, não é mesmo? Todos os aviões construídos no Ocidente nessa época possuíam o Altitude Alert, que é uma buzina que soa quando o avião está a 900 pés de atingir a altitude desejada, tanto subindo quanto descendo. Então está chegando a 900 pés da altitude que você quer, soa esse alarme. E isso indica para o piloto, pô, estou chegando na altitude que eu quero. Os aviões russos não tinham isso. Como também não tinham um piloto automático que descesse até uma altitude selecionada. Muito arcaico. O Ilyushin se manteve estabilizado por alguns segundos apenas nessa altitude de 14.500 pés, mas continuou descendo. Estava agora no corredor indiano de Delhi, na mesma altitude que o Boeing 747 que vinha em sentido contrário. Por volta das 18h39, o voo 763 da Saudi Arabian Airlines chegou na altitude de 14 mil pés e informou para o controle, esperando receber uma autorização para continuar subindo. Mas o controle respondeu:
mantenha o nível 140, aguarde para mais alto, ou seja, mantenha 14 mil pés. Essa instrução era para aguardar a passagem do Ilyushin do Cazaquistão por cima deles. A instrução para o Ilyushin foi: mantenha o nível de voo 150, tráfego identificado ao meio-dia, ou seja, às 12 horas do relógio, bem na proa, recíproco. Boeing 747 da Saudi Arabian, a 16 km de distância, com probabilidade de cruzar em mais 8 km. Informe se estiver visual. O operador de rádio demorou para responder, enquanto os pilotos discutiam alguma coisa em russo sobre esse tráfego, já que devem ter ouvido a comunicação. E então o radiooperador perguntou: Kazakh 1907, torre, informe quantos quilômetros? O controlador respondeu: o tráfego está a 8 milhas, nível 140. Repetiu o controlador. Neste momento, eles devem ter começado a converter milhas para quilômetros e respondeu ao controle: ok, olhando agora, 1907. O que ele quis dizer? Que estamos de olho no tráfego. Neste momento, eles continuavam descendo e entraram em uma grande nuvem. Esta seria a última transmissão do Ilyushin. E de repente, às 18h40, alguém gritou: mantenha o nível! E o comandante do voo perguntou: que nível nos foi dado? Olha a falta de coordenação nesse cockpit. A suspeita é de que os pilotos tenham confundido a altitude que o tráfego estava com a altitude que eles deveriam estar. Não havia mais nada que pudesse ser feito. Os aviões não possuíam TCAS, que é o alarme de anticolisão. O controlador do aeroporto não possuía um radar secundário, que ele pudesse ver a altitude que os aviões estavam. Só sobrou uma fração de segundos, quando surgiu das nuvens o 747, bem na frente do Ilyushin. A asa esquerda do 747 bateu na asa esquerda do Ilyushin. Os motores do 747 foram arrancados instantaneamente. Instantaneamente começou um fogo muito grande. O estabilizador horizontal esquerdo do 747 decepou a cauda do Ilyushin 76. Os dois aviões, após o choque, mergulharam em espiral, em chamas, em direção ao chão. A aeronave da Saudi explodiu antes de tocar o solo, a uma velocidade absurda, quase supersônica, de 1.135 km por hora. O Ilyushin 76 da Cazaquistão desceu em atitude não tão vertical e colidiu com o solo no meio de um campo. Os destroços de ambos se espalharam por mais de 8 quilômetros após o choque. As quedas aconteceram em Charkhi-Dadri, uma cidade a 65 quilômetros da capital, Nova Delhi. Os dois jatos caíram a mais ou menos uns 7 quilômetros um do outro. Ninguém que estava em terra foi ferido. Tudo foi testemunhado pelo capitão do ar, Timothy J. Place, um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos que comandava o terceiro voo, que estava ali no radar do controlador Dutta, que era dos norte-americanos, que pousaria em Delhi, trazendo ajuda humanitária da Embaixada dos Estados Unidos, em um Lockheed C-141. E os radares militares de Nova Delhi, que possuíam radar secundário, devem ter percebido na tela esses dois aviões comerciais em rota de colisão. Mas não havia comunicação entre os militares e o controle civil. Absurdo. Timothy estava a 20 mil pés e assistiu às chamas se espalhando pelos céus. Ele relatou assim, abre aspas, tá? A intensidade do brilho da nuvem tornou-se mais forte e as duas bolas de fogo desceram e transformaram-se em bolas de fogo no chão. Ele conta, inclusive, que achou no início que eram mísseis que estavam sendo disparados, só que ao contrário, eles estavam indo para o chão. Essa tragédia fez com que todas as 349 pessoas que estavam nas duas aeronaves perdessem a vida. E um acidente de proporção tão grande, claro que levantou uma extensa investigação do governo indiano.
que abriu um inquérito sobre essa colisão. Mas lembrem-se, não era tão avançado, ainda mais num país com uma infraestrutura tão pobre. Mas essa investigação envolveu a Suprema Corte de Delhi, o Comitê de Aviação Interestadual Russo e a Agência de Investigação de Acidentes Aéreos da Inglaterra. Mas os desafios enfrentados foram gigantescos, já que não se sabia nem mesmo quem conseguiria ler os dados da caixa preta do Ilyushin, que acabou indo para a Rússia para ser lido lá, apesar do avião ser do Cazaquistão. Até hoje, décadas depois, não se conseguiu determinar exatamente o que fez a tripulação do voo 1907 descer abaixo da altitude instruída pelo controle. Diversas hipóteses foram levantadas depois de longos meses de áudios das caixas pretas que foram decodificados. E as hipóteses, a maioria delas, apontavam para uma falha de comunicação da tripulação do Ilyushin 76 que não entendia inglês direito. Até a própria natureza de um cockpit com 5 pessoas, em que um deixava a coisa para o outro fazer. Ou seja, a responsabilidade de comunicação é desse cara, eu não preciso me preocupar com isso e coisas assim. Além do mais, o radiooperador, que era o único que estava preocupado com a altitude, não tinha um altímetro no painel dele, apesar de ser o cara que mantinha contato com a torre e recebia as instruções. Este acidente, por sua magnitude, acelerou a implementação do TCAS, que tanto salvam vidas hoje em dia. Aliás, depois desse acidente, a Índia foi o primeiro país a implementar a obrigatoriedade do TCAS para aviões comerciais pousando lá em Delhi. É uma pena que esse relatório final nunca teve uma conclusão definitiva. Aliás, nem disponível esse relatório está. Tem apenas trechos em sites especializados. Mas o meu trabalho aqui é mostrar que, através de acidentes que aconteceram no passado, o quanto a aviação evoluiu com o passar dos anos, o quanto se aprende. E eu acho que essa é a importância de ter esse tipo de informação para vocês. Saber que aconteceu isso, que isso não pode ser esquecido, inclusive você, profissional da aviação que está assistindo esse vídeo. A gente não pode esquecer dessas coisas e a gente pode analisar hoje, nossa, como a aviação é bem melhor do que era há 30 anos atrás, tá bom? Se gostou de saber dessa história, considere clicar no botão aí, ó, seja membro. Você ajuda bastante apoiando o nosso canal para a gente continuar mantendo essa produção, essas pesquisas, para trazer esse conteúdo todo mastigadinho para você. E quando você apoia, o seu nome aparece aqui, junto com esses amigos que também apoiam e fica para sempre no vídeo. Um grande abraço e até o próximo voo!